Vamos então agora ver diferentes formatos de tipos, bem como cores e curvaturas. Tem aqui várias qualidades de tipos e vamos considerar um a um as características diferentes deles. É um tipo natural, que tem uma zona de encaixe, este sorriso aqui, isto é um degrau que vai encaixar na unha, e tem esta zona de colagem, um bocadinho mais transparente. Em termos de formato, ele tem uma curvatura muito natural, portanto, no fundo simula completamente o formato de uma unha natural, a curva lateral também não é muito acentuada, portanto, no fundo, vai simular o que seja uma unha natural, se ela crescer, obviamente. O plástico em si é um plástico também flexível, isto é importante, porque se o plástico dos tipos for muito rijo, não dobrar quando a pessoa bater com as unhas, vai com facilidade poder rachar ao impactar as pontas, por isso é muito importante o plástico ser mais flexível para não abrir rachas ou fendas pela unha. Depois temos aqui outros exemplos. Temos tipos de cores diferentes, branco, transparente. Estes são todos eles naturais, portanto, em termos de coloração, têm formatos diferentes daquilo que eu vos mostrei primeiro. No que diz respeito aos tipos brancos e transparentes, eles também têm várias formas, portanto, vamos ver as diferenças de uns para os outros. Não só nos afunilamentos, nas frentes, as curvaturas, em que eles têm ligeiras nuances diferentes. No que diz respeito aos tipos brancos, são os tipos que fazem no fundo a manicure francesa, ele é completamente opaco, é um tipo cuja a curvatura é mais afunilada, de lado também caracteristicamente é um tipo com uma curva bastante mais acentuada do que os tipos naturais, em jeito de comparação um ao lado do outro, portanto uma curva bastante mais acentuada do que o tipo natural. Depois, outras características em que ele é diferente. Ele é um tipo recortado em cima, daí ser o chamado tipo de francesa, porque já tem o recorte, por assim dizer, da manicure francesa e, portanto, vai simular essa curvatura. Também outra característica, ele tem o encaixe, igual aos tipos naturais, portanto, tem na mesma outro grauzinho de encaixe. Outra característica, neste caso um pouquinho diferente, é a zona de colagem. Notam que ela é bastante mais pequena do que a zona de colagem do tipo natural. Isto é significativo porquê? Porque quanto mais pequena a zona de colagem, menos área de contacto temos na colagem do tipo em cima da unha. Isto vai significar que, com maior facilidade, os tipos podem descolar das pontas e por isso é que com alguma frequência os tipos opacos, brancos, têm este problema de poderem descolar uma ou duas ou três unhas com alguma facilidade e logo após a aplicação por vezes. Por isso não é o tipo ideal com que trabalhar, é preferível trabalhar com o tipo natural e depois pintar a francesa a gosto. Este é um exemplo de um tipo completamente transparente, portanto não tem qualquer cor, ele é muito utilizado para fazer nail art, porque dado que ele não tem cor, não interfere com algumas decorações em que nós queremos, no fundo, que haja uma pintura sem uma cor de unha por baixo, mas também por isso tem um aspecto mais artificial, mais plástico no fundo, ou seja, um tipo deste género na unha vai-se perceber que é uma extensão postiça e não vai parecer tanto a unha natural da pessoa. A seguir temos vários formatos de tipos naturais, este é um mais quadrado, ele em termos de formato é muito idêntico ao tipo natural do vosso kit, só que é ligeiramente mais quadrado, um quadrado mais acentuado na ponta da unha. Este tipo é ligeiramente mais afunilado na ponta, em comparação com o anterior que eu vos mostrei. Todas as outras características são iguais, só que ele é ligeiramente mais afunilado na extremidade da unha. O tipo a seguir tem o formato idêntico ao tipo branco, só que é em plástico natural.
tem curvatura igual, tem também a zona de recorte igual e tem também um afunilamento muito mais acentuado, tal como o tipo branco, e tem a curvatura então mais abaulada, tal e qual como o tipo opaco branco. Por último, temos o tipo de um formato mais direito na ponta, portanto menos afunilado e ligeiramente mais arredondado na ponta, mas também com o recorte. Portanto, em termos de extremidade, ele é mais arredondado, como podem notar aqui nas pontinhas, não é tão quadrado. Ele também tem o recorte em cima, onde nós temos, no fundo, a simulação daquela curvatura da unha francesa, e por isso também tem uma zona de colagem mais pequena. Portanto, estas são as diferentes formas, bem como cores, que podem encontrar, e haverá naturalmente outras. Seja como for, podem optar por trabalhar com qualquer tipo de tipo, havendo vantagens nos versus outros. Os que sejam mais naturais vão ter um aspecto mais natural em cima da unha, também vão ter uma zona de colagem maior que vos vai permitir um melhor encaixe e melhor durabilidade na unha, mas é uma questão naturalmente de preferência. Vão acabar por se aperceber disso e fazer a escolha que gostarem mais de ver e de trabalhar em termos depois de resultado final. A extensão, ou seja, o alongamento do comprimento da unha, é um processo facultativo e não obrigatório para a aplicação do gel. Podem perfeitamente aplicar gel apenas na unha natural, seja ela do tamanho que for. Convém, no entanto, como já referimos há pouco, haver um mínimo de unha junto à extremidade do dedo. Não deve ser uma unha completamente roída, ou seja, que já não exista propriamente. O processo de aplicação de gel é rigorosamente igual e dura exatamente o mesmo, com ou sem extensão tipo. A extensão do tipo tem as seguintes vantagens em relação a outros processos de alongamento. É uma técnica mais recente do que a aplicação, por exemplo, de moldes, contrário ao que possa-se pensar. A unha resultante é mais fina, natural e de uma forma mais perfeita. É excelente para profissionais que estão-se a iniciar no mercado do gel, porque com menor tempo e esforço fazem uma unha fina e muito natural, sem terem tanta prática a trabalhar o gel. Também é ótimo para alongamentos das 10 unhas, numa primeira aplicação, porque com relativamente pouco tempo de limagem, ficam com uma aplicação todo mais rápida e fácil e com melhores resultados, em vez de utilizarem por vezes processos de alongamento que exigem limar muito o gel, que fica mais irregular ou deformado. O aspecto com os tipos é mais natural, sem uma aparência tão artificial. Também a resistência e durabilidade é igual a outros processos de alongamento, porque essa resistência é dada pela qualidade e correta aplicação do gel e não pelo processo de alongamento escolhido. É também o único processo de alongamento possível para unhas extremamente curtas ou algo roídas. Quando se seleciona os materiais com que trabalhar, também há aqui algumas considerações a fazer, que são importantes. A qualidade dos tipos e a cola com que se trabalha é importante ser boa, para evitar quebras e descolagens. Quais é que são algumas das recomendações? Devem trabalhar com um tipo cujo plástico seja flexível. Plástico muito rijo tende a rachar com mais facilidade. Deve ter o tipo uma zona de encaixe para garantir um perfeito suporte na extremidade da unha. Já vamos ver isso mais à frente. Também, o formato do tipo escolhido deve ser de aspecto mais natural, não demasiado curvo, estreito ou arqueado, porque isso acaba por contribuir para um resultado final de unha com um aspecto mais postiço. A cola a utilizar também deve secar em breves segundos e deve-se garantir que se faz uma colagem perfeita. Deve, naturalmente, também utilizar-se colas adequadas e para uso cosmético, não colas industriais. Isso é fundamental. Jamais fazer recurso, por exemplo, de uma super cola 3 ou algo do género para fazer a colagem dos tipos. Isso não é adequado e pode ser extremamente prejudicial para a unha, criando reações alérgicas e graves efeitos tóxicos no leito da unha. Estes são aspectos a ter em conta na escolha dos materiais. No caso da nossa formação, vamos trabalhar com tipos naturais,
Cada unha tem uma dimensão diferente e, portanto, pode inclusive variar de uma mão para a outra. Após abrirem a caixa, notarão que os tipos são flexíveis. O plástico consegue ser maleável, o que é muito importante para evitar rachas ao comprimento da unha. Por outro lado, o tip tem esta zona de encaixe, esta curvatura que vai permitir encaixar na frente da unha. Isto é muito importante para garantir que não quebre. A ponta aqui tem o número do tip e, como já referimos, a caixa tem 10 tamanhos de tip, do 1 até ao 10, todos eles numerados. Não há nenhuma regra da caixa para a mão, nenhuma sequência que vocês têm que seguir. Cada dedo vai ser diferente e vocês obrigatoriamente têm que escolher cada tipo individualmente para cada dedo, tendo a certeza de que ele é adequado. E por isso a seleção do tipo adequado para cada unha é muito importante. Seleção essa que tem que cumprir algumas regras. Isto porque a ideia é que o tipo seja aplicado uma vez e não vai partir. Então, quando nós escolhemos o tipo, temos que ver a largura do tipo e ver se o tipo é ajustado à unha, isto é, se cobre a unha de um lado ao outro, tapando toda a unha na sua largura. Não pode encostar à pele, atenção, mas tem que cobrir a unha de uma lateral à outra, não ficar a unha a espreitar. Este, como podem verificar numa das laterais, ele é ligeiramente curto, ele não tapa a unha toda. E, portanto, este tipo, que é o número 10, não serve para a minha unha. Vou ter que optar por um tipo ligeiramente maior. Vou experimentar o número 9. Já vai tapar a unha de um lado ao outro completamente, mas ele roça um bocadinho aqui na pele de lado. Este apertar ou roçar na pele, por ele ser ligeiramente mais largo do que deve, vai acabar por magoar. Então vou ajustar o tipo de lado. Com a lima reta, vou limar ligeiramente o tipo, de maneira a tirar aquele excesso de plástico, para que quando eu aplico o tipo não vai ter nada que vai espetar ou magoar ou cortar a pele. Vamos voltar a testar. Agora sim, ele já tapa a unha de um lado ao outro, mas não vai forçar a pele e, portanto, não vai magoar. Outro aspecto importante tem a ver com o encaixe, este sorriso que temos aqui. O encaixe tem que encaixar perfeitamente na frente da unha. Para isso, as unhas têm que estar limadas redondas, em meia-lua ou em sorriso, como já fizemos desde o início, mas vou apenas acertar aqui um pouquinho para ajustar e ter a certeza que o encaixe é perfeito. Se este encaixe não é perfeito, o que vai acontecer é que os tipos podem facilmente formar bolhas de ar na colagem. Ora, agora sim, está a encaixar perfeitamente, prende bem na frente da unha e não vai descolar ou criar bolhas de ar com facilidade. Por último, um terceiro aspecto é aqui este comprimento. Isto é a zona de colagem que vai ocupar em cima da unha. Este plástico não pode tapar a unha mais do que metade. No limite, ele deve ter metade da unha à vista, porque é nessa zona que o gel vai aderir. Se nós cobrimos a unha totalmente, o gel não vai agarrar na unha, vai agarrar completamente no tipo. É nesta zona que o gel tem que aderir para ele efetivamente segurar o tipo e a unha durar. Se o tipo tapa a unha toda e o gel só agarra no plástico, quando a pessoa fizer um pouquinho de esforço com a ponta do tipo, o tipo vai descolar, porque a cola não foi feita para resistir a esse tipo de esforço. Então é muito importante que no limite o plástico não ultrapasse metade da unha. No máximo deve ocupar só esta distância e o resto estar limpo para aplicação ou livre para a aplicação do gel. Neste caso está perfeito. Vou agora a seguir a sequência, escolher um tipo para cada unha e quando tiver todos os tipos selecionados, então é que vamos proceder à colagem e vou cumprir estas regras na seleção dos tipos para as unhas todas. Vou escolhendo os tipos olhando para as dimensões na caixa. Se um tipo me parece estreito, opto por um tamanho logo acima. Lembro que os tipos estão todos numerados. O mais pequenino de todos é o número 10. O maior de todos é o número 1. Portanto, se o número 10 é pequeno, devo experimentar o número 9, o número 8 e assim sucessivamente, até encontrar o tipo que seja perfeito para cada unha. Quando eu estou a escolher os tipos, lembrar sempre, se eles estão largos e se eles estão a pressionar a pele de lado, devo sempre limar um pouquinho o plástico. Não deformar o formato do tipo, manter o seu formato, mas a estreitá-lo para que quando ele for colado não vou ter plástico a forçar a pele lateral.
porque isso sim vai provocar um corte, garantidamente. Também, o encaixe tem que ser sempre perfeitinho. Portanto, se vocês estão a colocar os tipos, estão a tentar encaixá-los na frente da unha e notam que ele não está a encostar na perfeição, voltem a dar uma limagem na unha, arredondando, tirando qualquer pontinha, bico ou aresta que está a impedir o tipo de encaixar. Normalmente, as laterais têm que ser sempre ajustadas um pouquinho. A unha tem que estar bem redonda e a curva tem que começar mesmo bem da lateral, para que o tipo consiga prender perfeitamente na frente da unha toda e vocês notarem que ele parece ser a extensão perfeita da unha natural. Ou seja, se eu imaginasse que a unha fosse crescer, ela iria parecer assim, teria este aspecto da ponta que eu estou a colocar. Não é? Se estão com dúvidas, se acham que um tipo é indicado, imaginem o número 5, mas o número 4 também ficaria bem. Então tentem perceber qual dos tamanhos é que esteticamente é mais adequado. Se vocês estão a escolher um tipo e ele vai alargar a ponta da unha, fazê-la parecer com que ela tem um bico de pato, então devem optar por um tipo mais estreito, que depois de aplicado vai parecer a unha natural da pessoa, não vai haver nenhum alargamento, porque isso vai dar um aspecto de unha postiça. Quando nós aplicamos tipos, como já mencionámos atrás, nós temos que ter cuidado para ele não cobrir mais do que metade da unha. Se às vezes ele tiver esse perigo, ele tiver esse tamanho a mais, vamos cortar recorrendo ao alicate, colocando ali a lâmina, virada para nós e vamos cortar 1-2 milímetros, no fundo o excesso do plástico que tiver a mais. Quando cortam, tenham atenção de ter sempre o alicate virado para vocês, também lâmina virada para vós, e o tipo entra é do outro lado. Uma vez cortado, vocês vão notar que forma-se um biquinho do lado. Esse bico ou essa aresta pode acabar por magoar quando estiver colado em cima da unha. Então vamos ter o cuidado novamente de limar suavemente os tipos para garantir que não haja bicos ou pontas que possam ferir ou magoar uma vez colados em cima da unha. Portanto, recapitulando, quando o plástico que tapa a unha e que vai ser colado sobre a unha estiver comprido demais, ou seja, ultrapassar metade do tamanho máximo que ele deve ocupar, devem cortar ou podem também optar por limar o excesso do plástico, para que o tipo só tape no máximo metade da unha, nunca mais do que isso. Por isso, em regra geral, os tipos devem ser trabalhados, limados, cortados, devidamente selecionados, para que, antes de colar, eles estejam perfeitos, ajustados às unhas, e que não seja preciso, depois de colar, de tirar algum comprimento ou alguma largura, porque isso já não vai ser possível, porque o tipo já está colado. É importante lembrar-nos também que quando nós aplicamos o tipo, a ideia é nós vamos aplicar o tipo na primeira aplicação, quando a pessoa faz a primeira aplicação do gel. Mas o tipo vai continuar a crescer e ser gradualmente limado de maneira que ele desapareça com o crescimento contínuo da unha. Ou seja, a ideia não é eu ponho os tipos hoje e daqui a algumas semanas vou retirar esses tipos para aplicar outros. Não, a ideia é que o tipo é posto a primeira vez porque a pessoa não tem a sua unha do tamanho que ela quer. Uma vez aplicado o tipo, ele vai crescer ao ritmo da unha natural, vamos limando a pontinha, tratando-o como se ele fosse a unha natural da pessoa e ele vai acabar por desaparecer com essa limagem. Nós não temos nenhuma necessidade de tirar tipos e voltar a aplicar tipos. A ideia é que a unha natural da pessoa atinja o tamanho que a pessoa quer e a pessoa simplesmente faz manutenções para depois manter a sua unha natural do tamanho que ela deseja. Por isso é que é muito importante que a seleção e a colagem dos tipos seja feita corretamente, porque a ideia não é de todo que os tipos partam, descolem ou haja necessidade de os andar a retirar e a reaplicar
por eles não estarem bem postos ou confortáveis ou com um aspecto natural. Quando estão a fazer a seleção dos tipos, também vão notar que uma mão é diferente da outra. Isso é muito normal. A mão direita tende a ser mais larga do que a mão esquerda e as unhas tendem a ser mais largas também. Portanto, não tem que ter uma mão com os mesmos números que a outra mão. A seleção dos tipos deve ser feita em rigor para cada dedo individualmente. Portanto, nunca devem estar preocupadas em fazer uma escolha de números iguais, mas antes uma escolha perfeita para cada dedo, independentemente da largura que as unhas tenham de uma mão em comparação com a outra. No limite, o tip, quando colado em cima da unha, deve tapar metade da unha, como já mencionámos, e que, portanto, que deve ser cortado ou devidamente limado se ele ocupar um tamanho maior que este. Mas tenham atenção que o tip também nunca deve tapar menos de 1/3 da unha. Ele tem que ocupar pelo menos 1/3 do comprimento todo da unha para garantir que ele, ao ser colado, vai ser bem suportado. Os tipos estão agora devidamente selecionados e em condições para que possam ser colados na unha. Após a sua seleção, após estarem devidamente limados, caso seja necessário, e perfeitamente ajustados à unha, a encaixar na extremidade de cada unha, vamos então proceder à colagem do tipo.